Paulo, jornalista e presidente do Grêmio Sudeste, que é uma entidade que faz controle social. Então, a primeira questão é: a gente não recebeu os relatórios do último encontro hacker. Então, fica difícil a gente fazer uma continuidade, né? Não recebi. Outra coisa, o site do encontro Café Hacker é confuso, o site e o blog. Difícil de se achar as informações. Agora, vamos partir para as perguntas. Primeiro, o que vocês acham das medidas do prefeito? O Diário Oficial vai reduzir as informações e, ao mesmo tempo, nós não temos as publicações nos sites por exemplo, dos contratos na íntegra. Você vai pedir um contrato, o pessoal pede para você pagar uma taxa de quase mais de R$2 por cópia, sendo que no Tribunal de Justiça você vai pedir uma cópia autenticada a 80 centavos. Quer dizer, é mais caro você pedir um documento, uma cópia na prefeitura, que é administrativo, do que num órgão judicial. Então, a questão, qual a dificuldade de vocês disponibilizarem cópia dos contratos nos sites, específico contrato integral, para a gente não ter que gastar dinheiro do bolso para fazer o controle social. Outra coisa, falta de publicação dos editais também completos, né? E não se publica também a justificativa, os diversos órgãos, pela inexigibilidade de edital ou de licitação. Outra coisa, a gente pede que se publiquem as correspondências eletrônicas entre o gestor público e as entidades, e aí saiu um documento aí no final do ano de 2017 dizendo que é sigiloso, só com ordem judicial. Quer dizer, eu não tenho a publicação da licitação, não sei como é que a empresa contratou, como é que foi a tratativa, aí eu peço a correspondência oficial, não é a pessoal, é a oficial, aí tem um documento dizendo que é sigiloso só com ordem judicial, ou dificulta o controle social. Aí, mas como denunciar, por exemplo, aí eu tenho um caso específico, não vou citar, mas um evento, uma situação em que a pessoa não fez edital, o gestor público, como é que eu denuncio? E por último, como também que eu denuncio os gestores, os subprefeitos regionais, eles são obrigados a publicar atas e pauta dos conselhos, conselho participativo, conselho do CADES, e 99% dos prefeitos regionais não estão publicando. Se isso cabe uma ação administrativa por improbidade, alguma coisa assim. Muito obrigado. Seu Mauro, me recorda só a sua entidade? Grêmio Sudeste. Tá ótimo. Bom, vamos me ajudar aqui a recuperar. O senhor falou de várias questões, vamos começar de trás para frente. Primeira delas, denúncia. Da mesma forma como eu pontuei aqui, a denúncia ela pode ser encaminhada por inúmeros meios, 56, internet, presencialmente, garantido o sigilo, caso solicitado pelo denunciante, né? Então, isso é um canal que não serve exclusivamente para esses casos, como o senhor está falando, serve para todo caso de eventual descumprimento legal ou simplesmente da impressão do munícipe de que algo errado esteja acontecendo, e isso vai para uma apuração. Primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor está falando em transparência ativa, né? O que é transparência ativa? Divulgar sem a provocação, sem pedido específico, dados da administração. E aí o senhor fala especificamente em dois tipos de publicação, os contratos e os editais, né? Essa é uma atividade que fica a cargo da Controladoria, e a gente, por meio do Portal da Transparência, entrando inclusive em cada site das secretarias, das regionais, vem tentando promover primeiro, uma cultura de abertura de dados. Isso é um fator muito importante, porque a gente não pode esquecer que existe também, por parte de alguns servidores e por parte de algumas entidades, e aí não só públicas, mas também privadas que se conveniam com a municipalidade, uma resistência ou uma impressão de que não é necessário, de que aquele dado é entre as partes e que não há essa necessidade de publicidade. E a gente vem fazendo um trabalho, qual seja,
oficiar, promover reuniões, fazer reuniões técnicas para que as ferramentas de informática sejam disponibilizadas, porque existe também uma dificuldade aí entre você pegar o contrato da Prefeitura Regional de Perus ou Parelheiros, enfim, e conseguir fazer com que ele entre num formato adequado pela internet. Parece simples, mas não é simples, não é? De modo que ele seja disponibilizado na íntegra, para que qualquer cidadão, qualquer munícipe consiga acessar. Então, o que é feito na transparência ativa? São dadas orientações e feitas cobranças, porque existem diferentes graus de transparência dentro das secretarias e das prefeituras regionais. A Coordenadoria de Promoção da Integridade vem fazendo o quê? O acompanhamento de como essa transparência vem caminhando. De modo que a gente tenta acessar todas as bases de dados. O que são as bases de dados? As planilhas de Excel, os controles internos, né, de cada unidade, vendo a viabilidade técnica de se fazer um link entre o formato em que ele é feito e alimentado na origem, para se trazer isso para uma linguagem de internet passível do acesso a todos. Esse trabalho é permanente. Aí o senhor me diz, mas eu não consigo acessar todos os editais, todos os contratos. De fato não consegue ativamente na internet, só simplesmente por navegar. O que não impede de esses pedidos serem feitos, como o senhor bem pontuou. Olha, eu quero ver o edital X, quero a cópia do contrato Y. Isso não creio que haja nenhuma dificuldade em se conseguir. Tem essas questões, como você está dizendo, de custo e tudo mais, que nós estamos trabalhando para levar praticamente zero, na medida em que a internet possibilita o acesso gratuito em 24 horas, né? Então, quer dizer, o cidadão pode acessar de qualquer lugar. Qual outro ponto que o senhor colocou? A questão foi o site e o blog que é confuso, isso aí não é responsabilidade sua, mas fica, não, é nossa. Também? Fica então a sugestão, a crítica, vamos procurar melhorar para tornar algo mais claro, né? É difícil, porque, assim, existem, se você faz às vezes uma coisa muito simples, vem a crítica de que você está tratando de uma linguagem demasiado simples e que aquilo lá é autoexplicativo e que as pessoas querem informações mais detalhadas. Se você coloca às vezes alguma coisa muito detalhada, vem a crítica de que aquilo é confuso e é muito extenso. Então, assim, a gente tem que achar um meio termo, uma justa medida, porque se você faz de um formato, é criticado, se faz de outro, é criticado. Então a gente precisa achar um equilíbrio para que o cidadão médio consiga acessar com facilidade esses dados. É difícil, mas fica a sua crítica, nós vamos com certeza analisar tanto o blog quanto o site. Agora só faltou a questão da correspondência física e eletrônica do agente público com as empresas ou com... Essa questão, o que acontece? Isso é debatido ainda, nós tivemos alguns pedidos de acesso à correspondência eletrônica, né? E tanto de secretários, do próprio prefeito, de prefeitos regionais, enfim, e havia pedidos para todos os e-mails no período de X a Y, dá 15 dias. Então, o que se fez? Como há uma divergência jurisprudencial no que diz respeito à interpretação da lei de acesso, nós pedimos a manifestação do órgão responsável, qual é a Procuradoria-Geral do município, dizendo quais são os limites ou qual tipo de informação dentro dos correios eletrônicos podem ou não ser disponibilizados. E a manifestação da Controladoria, seguindo o entendimento, salvo o melhor juízo do Superior Tribunal de Justiça, foi de que esse tipo de correspondência interna entre servidores e tal, não teria nesse momento a obrigatoriedade da abertura, até porque, por vezes, e de aí de uma forma equivocada, eu posso fazer uma digressão para me explicar o porquê dessa venda. Os servidores, de forma equivocada, às vezes usam o e-mail institucional para coisas pessoais, então ficaria muito difícil, operacionalmente, se fazer um filtro entre o que o senhor, se tem um e-mail institucional, usou para a sua correspondência, entre aquilo que o senhor usou para comunicação institucional. E se de repente eu dou acesso à sua caixa de e-mails, ao seu fluxo de mensagens, eu poderia estar expondo a sua intimidade. Então esse me parece ser o ponto que ainda não se pacificou em termos doutrinários e jurisprudenciais,
qual é esse limite, né? Aí o senhor me diz, bom, mas o e-mail institucional não deveria ou não poderia ser utilizado para correspondência pessoal. Concordo, e nós estamos trabalhando para isso. Inclusive, com a inserção do termo de ciência e responsabilidade, de que esse e-mail não pode ser usado, mas na prática a gente sabe que essas coisas acontecem e se misturam. Há servidores que por vezes não têm e-mails pessoais, então acabam utilizando o e-mail corporativo, ou porque não tem e-mail pessoal, ou porque não tem computador em casa para acessar. Então aí você acaba entrando numa zona cinzenta que não é desejável, mas é o que acontece. Então, em razão disso, creio eu, a Procuradoria expediu então essa orientação e esse parecer, e que nós acatamos, até porque é de responsabilidade deles esse tipo de consulta, responder esse tipo de consulta quando há um dissenso legal, né? Mas aí, só para concluir, desculpa, pessoal, mas tem condição de, por exemplo, vocês exigirem que essa correspondência institucional, por exemplo, que eu falo aí o pessoal vai fazer uma licitação, vai fazer uma carta convite. Essa carta convite ele faz por e-mail. Aí ele não publica e eu tenho que entrar com ação judicial para ter essa informação. Quer dizer, eu não estou dando essa informação. Isso aí são coisas distintas, né? O senhor está falando, por exemplo, de uma modalidade de licitação e que isso é público, não é? Eu não tive acesso à carta convite porque eu não era uma empresa que recebi isso, mas o senhor vai ter acesso à carta, isso não é problema. A questão aqui, nós estamos falando de pedidos de acesso a contas de correio eletrônico genéricas. Então, os pedidos que foram negados com base nesse parecer foi o seguinte: eu quero todos os e-mails do secretário de transportes da semana entre X e Y. É uma quantidade enorme. E como é que vai ser feito esse filtro? Essa é a dificuldade. Mas aí, doutor, só o esclarecimento. É um caso diferente do que o senhor está falando. Então, mas eu fiz, por exemplo, um pedido específico. Eu quero a correspondência eletrônica da Prefeitura Regional com a empresa X, para o evento Y. Ali, 3 ou 4 correspondentes. Entendi. E me deram essa resposta. Em cima desse parecer, não sei de onde, quer dizer, eu tenho a resposta. Desse parecer, misturaram o Alisson com o Bugalhos e falou, só com ação judicial. Não é essa questão de misturar, é que o parecer, ele restringiu o acesso às comunicações, sugeriu a restrição do acesso às comunicações, de uma maneira geral, por correio eletrônico. Foi isso. Então, se ele der essa orientação, foi nesse sentido: olha, não há entendimento de que os correios eletrônicos possam ser acessados, né, via lei de acesso. Óbvio, se há uma denúncia, se há uma instalação de um procedimento de investigação, aí é uma outra história, ou então uma medida judicial. Mas, via de regra, por lei de acesso, esse foi o entendimento da Procuradoria. E a gente mas vocês não poderiam dar uma orientação, só para finalizar, uma orientação para o pessoal, que essa documentação, pelo menos, fosse tornada pública. Não, mas é claro. Porque aí eu não preciso entrar no servidor. Se ele já publicar essa correspondência... Sim, e é isso que a gente tem se esforçado, né? Na medida que você aumenta a transparência ativa, você diminui o fluxo de pedidos da transparência passiva. Porque o cidadão vai lá e já obtém de forma livre a informação que ele deseja. Ele não precisa, muito por vezes, formular um pedido de acesso. Então, agora isso é um desafio. A gente está trabalhando diuturnamente para isso. Não respondeu aqui a questão da restrição do diário oficial. Se afetou vocês ou não. Essa questão foi uma medida administrativa com vistas à economia, não é? Então, como tudo, havia um custo do diário oficial impresso, do diário oficial eletrônico, e a medida recebeu diversas críticas. O problema aí não está na publicidade ou não, é? O problema está na cultura de acesso, porque as informações continuam estando disponíveis. Elas não estão apenas de uma forma organizada ou costumeiramente conhecida como no diário oficial, mas via processos eletrônicos, não só as informações que antes apareciam no diário como extrato, como todo o trânsito do processo, elas estão disponíveis. Agora, isso depende de um amadurecimento, né, de conhecimento dos canais eletrônicos por parte da sociedade, e o modelo diário oficial é um modelo centenário, né, e certamente vai demandar muito esforço nosso para comunicar de uma maneira melhor, e também da sociedade de entender esses meios alternativos de obtenção de informação. O que eu acho que nós estamos abertos às críticas, não foram
não foi só aqui que esse assunto foi levantado, e acho que ninguém tem compromisso com o erro, né? ou com a reavaliação. De modo que o objetivo sempre da administração é dar a maior publicidade possível. Se de repente perceber que essa mudança visando a economia não atendeu a finalidade última, que é a publicidade, eu não vejo como uma questão fechada. De repente pode até se ter uma avaliação. Não é da minha competência, porque como o senhor sabe, isso é um decreto do prefeito, mas sem dúvida a controladoria ela é consultada e nós oportunamente vamos opinar. Eu só acho que o mecanismo é muito novo, nós estamos falando aí de menos de uma semana, para que a gente consiga fazer uma avaliação. Acho que ele precisa um pouquinho ainda decantar, para a gente ver quais vão ser os efeitos, né?